Você já imaginou o que pode acontecer quando o silêncio custa milhões, e a coragem pode custar a própria vida? Naquela noite, uma cadeira voou pela cozinha de mármore, passando a poucos centímetros da cabeça de uma mulher grávida. Se tivesse acertado, talvez não estivéssemos contando essa história hoje. Rebecca Morrison não era apenas a esposa perfeita de um milionário do setor de tecnologia. Ela era uma mulher com sonhos, carreira própria, amigos, até que, pouco a pouco, tudo foi arrancado dela. Ele dizia que cuidaria de tudo, que ela não precisava mais trabalhar, que o amor verdadeiro era estar sempre ao lado dele. No começo parecia romance, mas, com o tempo, virou prisão. E naquela noite, quando o vidro da janela estourou em 1000 pedaços e os vizinhos ouviram seus gritos, Rebecca percebeu algo que não podia mais ignorar. O mundo finalmente estava vendo quem seu marido realmente era. E você? O que faria se a sua segurança tivesse um preço? Quando Rebecca conheceu Garret Morrison, tudo parecia um conto de fadas moderno. Ele era jovem, charmoso, CEO de uma startup que crescia rápido demais, e sabia exatamente como impressionar qualquer um ao seu redor. Jantares caros, viagens de última hora, presentes que fariam qualquer amiga suspirar de inveja. Aos olhos de todos, ela tinha ganhado na loteria do amor. Mas, como muitas histórias que parecem perfeitas, havia rachaduras escondidas. Garret adorava repetir que ela não precisava mais se preocupar com nada. Que podia largar o emprego de marketing, um cargo que ela havia conquistado com anos de esforço, para se dedicar à casa, à família que eles planejavam construir. Ele insistia: "Eu garanto tudo. Você só precisa estar ao meu lado." No começo, Rebecca acreditou que aquilo era cuidado. Quem não gostaria de ter segurança financeira e apoio? Só que, pouco a pouco, cada gesto romântico se transformava em uma forma de controle. O cartão de crédito estava sempre no nome dele. As reuniões de trabalho que ela adorava passaram a ser desnecessárias. Os encontros com as amigas, perda de tempo. Ela começou a cancelar planos, inventar desculpas, até que as ligações pararam de vir. O isolamento veio devagar, como um veneno invisível. O mais cruel, Rebecca acreditava que era a escolha dela, que estava sendo boa esposa, que o sacrifício era temporário. Afinal, Garret prometia: quando a empresa decolasse, eles teriam tudo. Mas os meses viraram anos. E em vez de se sentir protegida, Rebecca se sentia cada vez mais pequena, como se sua identidade tivesse sido apagada atrás das paredes de mármore da mansão. E a gravidez, que deveria ser o início de um novo capítulo feliz, se transformou no momento em que ela mais temia os humores do homem que jurou amá-la. Porque o que ninguém via, atrás das portas de vidro e das festas luxuosas, era o quanto Rebecca já estava vivendo numa prisão feita de dinheiro, promessas e silêncio. Aquela noite começou como tantas outras. Silêncio pesado na mansão, apenas o som dos talheres batendo no prato. Mas Garret já não parecia o mesmo. O sorriso confiante do visionário tinha desaparecido. No lugar, um homem suado, com o olhar perdido, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. O motivo? $2 milhões. Investidores haviam desistido do projeto. O sonho do IPO começava a ruir. E, para ele, aquilo era imperdoável. 2 milhões. Eles não entendem a minha visão. Gritou, jogando o celular contra a parede. Rebecca, 7 meses grávida, colocou a mão sobre a barriga. Tentava manter a calma. Talvez devêssemos esperar um pouco antes de comprar a casa em Aspen, até as coisas estabilizarem. Ela achava que era uma sugestão razoável. Mas, para Garret, soou como traição. Ele se virou com os olhos injetados de raiva. Esperar? Você acha que eu construí um império de 50 milhões esperando? Tudo que você toca, cada roupa, cada carro, veio da minha ousadia. E você tem coragem de me questionar? Rebecca recuou. Sentiu o bebê se mexer, como se também pressentisse o perigo. Foi então que ele agarrou uma das pesadas cadeiras de madeira da sala de jantar. Por um segundo eterno, ela viu a morte refletida nos olhos dele. A cadeira voou. O ar cortou ao lado do rosto dela. O impacto contra a janela foi ensurdecedor. O vidro explodiu em 1000 pedaços, caindo como uma chuva de diamantes sobre o chão de mármore. Rebecca caiu de joelhos, protegendo a barriga. Um corte fino abriu-se no braço, o sangue escorrendo lentamente. Do outro lado da rua, a vizinha Maggie Henderson congelou diante da cena. O telefone já estava em sua mão. Alô, 190? Eu vi tudo. Ele jogou uma cadeira na esposa grávida. Ela está sangrando. Mandem ajuda, rápido. Garret, ofegante,
Percebeu a gravidade. Rebeca, me escuta. Foi o acidente. Eu mirei na parede. Eu nunca te machucaria. Mas Rebeca não ouvia mais. O que ela via, através do buraco de vidro, era a expressão horrorizada da vizinha. Pela primeira vez em anos, alguém testemunhava sua prisão. O som distante das sirenes começou a cortar a noite fria. Cada segundo, mais alto. Mais perto. Garré entrou em pânico. Droga, precisamos arrumar isso. Você vai dizer que estávamos mudando os móveis, que a cadeira escorregou. Vai repetir isso, entendeu? Ele agarrou seus ombros com força. Mas Rebeca olhou para as mãos dele, as mesmas que um dia a acariciaram, agora marcadas pela violência. Solta-me. O pedido saiu baixo, mas firme. Algo dentro dela tinha quebrado junto com o vidro. Lá fora, vizinhos começaram a sair de casa. Alguns gravavam com o celular. Outros apontavam para a mansão, contando o que tinham visto. As luzes vermelhas e azuis já pintavam as paredes da rua. O barulho dos pneus no asfalto. O eco dos alto-falantes. Polícia! Abra a porta. Rebeca respirou fundo. O coração ainda disparado. O bebê chutava sem parar, como se pedisse por liberdade. E, naquele instante, ela soube. A cadeira que não a atingiu tinha acertado em cheio sua ilusão. A máscara de um casamento perfeito tinha caído. O que viria depois? Cadeia, escândalo, divórcio, não importava. Pela primeira vez em anos, Rebeca não sentia apenas medo. Sentia esperança. As sirenes já iluminavam a rua inteira. O reflexo vermelho e azul entrava pelo buraco na janela estilhaçada, transformando a cozinha em um palco de pesadelo. Garré andava de um lado para o outro, nervoso, tentando manter o controle da situação. Escuta, Rebeca, você vai dizer que foi um acidente. A gente estava movendo os móveis, a cadeira escorregou. Ninguém precisa saber de mais nada. Ele apertava seus ombros, a voz tremendo entre desespero e ameaça. Meu IPO é no mês que vem. Se essa história vazar, acabou. Tudo que construí, tudo que temos, vai desaparecer. Rebeca olhou para o rosto dele. O mesmo homem que um dia ela tinha amado, agora irreconhecível. Olhou para as mãos que a seguravam com força. E depois para a barriga, o bebê chutava, como se pedisse para ser ouvido. Lá fora, vizinhos se acumulavam na calçada. Meg ainda falava ao telefone com a polícia, olhos fixos na cena. Outras pessoas filmavam, transmitindo ao vivo para as redes sociais. O silêncio da rua tinha acabado. O segredo deles tinha acabado. Solta-me, Garré. A voz dela saiu firme, surpreendendo até a si mesma. Ele arregalou os olhos. Rebeca, por favor. Você sabe que eu não quis te machucar. Foi o estresse, o peso dos negócios, a pressão. Eu sou o provedor dessa casa. Eu fiz tudo por você. Mas, pela primeira vez em 4 anos, ela não acreditou. O som da sirene parou bem em frente à mansão. Portas de viaturas batendo, passos firmes, vozes no rádio. Então, um comando claro. Polícia! Precisamos confirmar se todos estão bem. Abra a porta imediatamente. Rebeca respirou fundo. Sentiu o sangue escorrendo pelo braço ferido, viu os cacos de vidro espalhados pelo chão caro de mármore. Toda a riqueza ao redor parecia inútil diante da realidade que se impunha. Ela quase tinha morrido. Garré tentou de novo. Você vai dizer o que eu mandei, entendeu? Se me ama de verdade, vai proteger a nossa vida. Vai proteger o nosso futuro. Ela levantou os olhos. E, pela primeira vez em anos, não viu nele poder algum. Só medo. O que exatamente nós construímos, Garré? Porque olhando agora, eu só vejo vidro quebrado, sangue e vizinhos horrorizados. Isso não é futuro. Isso é fim. Do lado de fora, uma voz feminina ecoou pelo megafone. Senhora Morrison, conseguimos vê-la pela janela. Está ferida. Precisa de atendimento médico? Você está segura aí dentro? Rebeca hesitou. Durante 4 anos, sempre tinha dito está tudo bem mesmo quando não estava. Sempre tinha acobertado. Mas agora ela tinha testemunhas, policiais, vizinhos. Pela primeira vez, não precisava mentir. Ela ergueu a cabeça e respondeu com firmeza. Não. Eu não estou segura. Essas palavras atravessaram o vidro quebrado e mudaram tudo. Garré ficou branco. O mundo ao redor parou por um instante. E Rebeca sentiu, no meio do caos, algo que não sentia havia anos: liberdade. As portas da mansão se abriram com força. Policiais armados entraram, enquanto paramédicos corriam até Rebeca.
Garret tentou protestar, gritando que era um mal-entendido, mas logo foi algemado diante das câmeras dos vizinhos. A imagem do milionário sendo levado pela polícia viralizou em minutos. Hashtags como se espalharam pelas redes sociais. O homem que controlava reuniões de milhões de dólares não conseguia controlar mais nada. Rebecca, por sua vez, foi colocada em uma maca. O corte no braço sangrava mais do que parecia. Mas a dor física não se comparava ao peso que carregava dentro do peito. No caminho até a ambulância, ela sussurrou para si mesma: acabou. Nunca mais. No pronto-socorro, médicos cuidaram de seus ferimentos. O bebê estava bem. O som do coração forte no monitor fez Rebecca chorar de alívio. Pela primeira vez em meses, ela respirava sem medo de um novo ataque. Uma médica experiente em casos de violência doméstica falou com ela em tom suave. Você está segura aqui. Ele não pode se aproximar de você. Mas precisamos registrar tudo o que aconteceu, cada detalhe, para que a justiça seja feita. Rebecca hesitou. Ainda era estranho imaginar-se contando a verdade sem tentar proteger Garret. Mas então lembrou dos cacos de vidro, da cadeira voando, da barriga chutando em desespero. E começou a falar. Enquanto isso, Garret passava a noite em uma cela fria. Sem roupas de grife, sem mansão, sem aliados. Apenas mais um preso acusado de agressão. Para ele, o mais insuportável não era o concreto úmido, mas sim a realidade de que o mundo estava assistindo. No dia seguinte, seu advogado lhe trouxe a primeira saída estratégica: oferecer dinheiro para Rebecca. Muito dinheiro. 5 milhões de dólares, mais a casa, mais pensão vitalícia. Em troca, você retira a denúncia. Diz que foi um acidente. Diz que não havia violência, apenas estresse. Garret tinha certeza de que ela aceitaria. Afinal, quem recusaria fortuna em troca de silêncio? No hospital, quando o advogado apresentou o acordo, Rebecca abriu a pasta com números que pareciam irreais. Era suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida, garantir o futuro da filha, desaparecer de tudo. Mas ao olhar para a cifra, sentiu o estômago revirar. Era o mesmo mecanismo de sempre: comprar seu silêncio, transformar dor em contrato, reduzir sua vida a cifras. Ela fechou a pasta devagar, respirou fundo e disse: não. Eu não vou vender a minha voz. Algumas coisas valem mais do que dinheiro. O advogado arregalou os olhos. Garret, ao saber da resposta, entrou em fúria. Mas Rebecca, pela primeira vez, não se importava mais com sua reação. Ela sabia que a decisão que tomara naquela sala de hospital não era apenas sobre ela. Era sobre a filha crescendo em seu ventre. Sobre todas as mulheres que, como ela, tinham sido caladas em troca de conforto. Rebecca escolheu a verdade. E essa escolha mudaria tudo. 6 semanas depois, Rebecca entrou no tribunal com a filha recém-nascida nos braços. A menina se chamava Esperança, Hope em inglês, o nome que simbolizava exatamente o que tinha restado após o caos. A sala estava lotada. Jornalistas, ativistas contra a violência doméstica, curiosos e até investidores que queriam ver a queda do gênio da tecnologia que tinha virado manchete pelas razões erradas. Câmeras registravam cada gesto. Não havia mais como esconder. Do outro lado, Garret estava sentado ao lado de seus advogados caríssimos. Vestia um terno impecável, mas o brilho arrogante tinha desaparecido. O rosto pálido, os olhos fundos, o corpo curvado. Não parecia mais um milionário invencível, parecia apenas um homem tentando se agarrar ao que restava. Quando chamaram Rebecca ao banco de testemunhas, o silêncio tomou a sala. Ela ajeitou a filha na cadeirinha ao lado, respirou fundo e ergueu o olhar. Senhora Morrison, pode nos contar como era seu casamento com o réu? Perguntou o promotor. A voz dela saiu firme, ainda que embargada pela emoção. Ele nunca me bateu, até aquela noite. Mas por 4 anos, eu vivi com medo. Ele quebrava objetos, gritava, me isolou dos amigos, controlava cada centavo que eu gastava. Eu caminhava em ovos dentro da minha própria casa. Alguns jurados assentiram discretamente, tocados pelas palavras. O advogado de Garret tentou reverter. Não seria verdade, senhora Morrison, que a senhora recusou um acordo milionário porque queria mais dinheiro. Não está apenas exagerando para destruir a reputação do meu cliente. Rebecca respirou fundo. Olhou para o júri, depois para sua filha dormindo tranquila. E respondeu: eu recusei porque algumas coisas não têm preço. Eu quero que minha filha cresça em um mundo onde violência tem consequências, onde uma mulher grávida não precisa escolher entre dinheiro e segurança. Eu não estou aqui por vingança. Estou aqui por justiça. A sala ficou em silêncio absoluto.
O peso da frase ecoava entre as paredes. Nos dias seguintes, ela contou tudo. As cadeiras quebradas, os buracos nas paredes escondidos atrás de quadros, as noites sem dormir esperando o som da chave na porta. E, claro, o momento em que quase morreu quando uma cadeira passou a centímetros de sua cabeça. Os vizinhos confirmaram. Médicos apresentaram laudos. Até ex-colegas de Rebecca testemunharam sobre a mudança radical que viram nela após o casamento. A defesa de Garret insistiu. Foi apenas um erro, um acidente causado por estresse. Mas quando exibiram o vídeo viral, o som dele gritando, o vidro estourando, e a voz frágil de Rebecca dizendo não estou segura, nada mais podia ser negado. O júri não demorou. Em menos de 4 horas, o veredito foi lido. Culpado em todas as acusações, agressão, violência doméstica e colocar em risco a vida de uma gestante. Garret levou as mãos à cabeça, incrédulo. Sua carreira, fortuna, reputação, tudo tinha acabado. Rebecca, por outro lado, saiu do tribunal de mãos dadas com a filha. Não como uma vítima, mas como uma mulher que tinha recuperado a própria voz. E essa voz agora ecoava mais alto que qualquer grito de Garret. Garret Morrison foi condenado a 3 anos de prisão, mais 5 em liberdade condicional. Para um homem acostumado a mansões, jatinhos e festas exclusivas, a cela fria e silenciosa parecia outro planeta. A fortuna desapareceu em processos, honorários e indenizações. O visionário virou estatística, mais um agressor condenado. Enquanto ele perdia tudo, Rebecca começava a construir de novo. Agora em uma casa simples, cercada de gente que realmente a amava, ela descobria como era viver sem medo. Sua filha, Esperança, crescia saudável e curiosa. Nunca conheceu os gritos, nunca precisou andar em silêncio para evitar explosões de raiva. Para ela, casa significava riso, não tensão. Abraço, não ameaça. Rebecca também redescobriu quem era. Voltou a trabalhar no marketing, desta vez ajudando empresas criadas por mulheres. E encontrou uma nova missão: falar em eventos sobre violência doméstica, mostrando que isso não acontece apenas em lares pobres ou sem instrução. Eu pensei que estava sozinha. Eu pensei que, por ser educada e ter carreira, nunca cairia nisso. Mas a violência não escolhe classe social. O silêncio, sim, pode nos matar. Sua história virou símbolo. Outras mulheres começaram a procurar ajuda, inspiradas pela coragem dela de recusar $5 milhões em troca do silêncio. O vídeo da noite do ataque já ultrapassava milhões de visualizações, mas, mais importante que isso, estava mudando vidas. E cada vez que Rebecca olhava para a filha, lembrava-se do que realmente importava. Não eram os carros, nem a casa luxuosa, nem o status de esposa de milionário. Era a liberdade. Era a chance de criar uma menina que cresceria sabendo que amor não é controle, e que nenhuma quantia de dinheiro justifica a perda da dignidade. O vidro quebrado que parecia destruição, na verdade, tinha sido libertação. O início de uma nova vida. A cadeira passou a poucos centímetros da cabeça de Rebecca, mas acertou em cheio a prisão invisível em que ela vivia. O vidro quebrado não foi o fim, e sim o começo. A porta de saída para a liberdade. Ela perdeu dinheiro, status, segurança. Mas ganhou algo que nenhum cheque pode comprar: sua voz. Ganhou o direito de criar a filha em um lar de paz. Ganhou a chance de ser exemplo de que coragem vale mais do que silêncio. E agora eu te pergunto: o que você teria feito no lugar dela? Já se viu preso, em uma situação onde conforto custava sua liberdade? Deixe seu comentário, porque sua história pode inspirar alguém. Se essa mensagem tocou você, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir e inscreva-se no canal. Aqui, toda semana, contamos histórias reais de coragem e transformação. Porque, no fim, algumas coisas realmente valem mais do que dinheiro. Vocês acreditam que entregar papéis de divórcio para sua esposa grávida pode ser o maior erro da sua vida? Pois é exatamente isso que aconteceu com James Morrison. Ele achou que estava se livrando de uma dona de casa comum chamada Vitória para ficar com uma atriz jovem e deslumbrante. Cara, como ele estava enganado. O que James não sabia é que sua esposa quietinha, que trabalhava como curadora de museu, estava escondendo um segredo que faria seu império tecnológico de R$40 milhões parecer troco de pão. Victoria Sterling Morrison não era uma qualquer. Ela era a herdeira perdida de uma dinastia do aço avaliada em mais de R$50 bilhões. E quando aqueles papéis de divórcio chegaram na mesa da cozinha dela, não foi só um casamento que acabou, foi um gigante adormecido que acordou. Esta é a história de como o marido infiel escolheu a mulher errada para subestimar.
É sobre fortunas ocultas, guerra corporativa e a vingança mais satisfatória que vocês já vão ouvir. No final dessa história, James Morrison vai descobrir que algumas mulheres não ficam apenas bravas, elas fazem justiça de um jeito que muda tudo para sempre. Então se preparem, porque vocês estão prestes a presenciar o erro de divórcio mais caro da história. A xícara de café se estilhaçou contra o piso da cozinha enquanto Victoria Sterling olhava para os papéis em suas mãos trêmulas. O barulho ecoou pela casa impecável de Beverly Hills como um tiro, o líquido escuro se espalhando pelo mármore branco como sangue derramado. Papéis de divórcio. Ela sussurrou, sua voz quase inaudível acima do noticiário matinal que tocava na televisão montada na parede. James Morrison estava parado na porta, ajustando sua gravata italiana de seda com a mesma precisão fria que usava para demitir funcionários. Aos 36 anos, ele ainda tinha mandíbula marcante e os olhos calculistas que primeiro a atraíram 5 anos atrás. Mas agora essas características pareciam esculpidas em gelo. Eu estava querendo conversar sobre isso com você, ele disse, seu tom sugerindo que estava anunciando um relatório trimestral em vez de terminar o casamento. Meu advogado recomendou te notificar formalmente para evitar qualquer confusão sobre prazos. Vitória instintivamente levou a mão livre à barriga arredondada. Grávida de 8 meses, ela se sentia vulnerável e exposta em sua camisola de algodão enquanto ele estava ali completamente vestido para mais um dia de conquistas no mundo tecnológico. Seu advogado, ela repetiu devagar. Não nosso advogado, seu. Bem, obviamente vamos precisar de representações separadas agora. James passou cuidadosamente pela cerâmica quebrada, seus sapatos Armani evitando a mancha de café que se espalhava. Já conversei com a Mitchell e Associados sobre suas opções de acordo. Você será bem cuidada, naturalmente. A crueldade casual de suas palavras a atingiu como um golpe físico. 5 anos de casamento. 5 anos acreditando que havia encontrado alguém que a amava por ela mesma, não pelo dinheiro da família. E ele estava discutindo o futuro dela como uma transação comercial. Quando? Ela perguntou. Quando o quê? Quando você decidiu? Quando decidiu que nosso casamento tinha acabado. James parou na ilha da cozinha, servindo suco de laranja da jarra de cristal que ela havia dado a ele no segundo aniversário deles. Vitória, vamos ser honestos. Nós dois sabemos que isso não estava funcionando há meses. Queremos coisas diferentes. Você quer algum tipo de vida de conto de fadas com cerca branca e jantares em família. Eu preciso de alguém que entenda meu mundo, minhas ambições. Alguém como Amber Delacqua. O nome ficou suspenso no ar entre eles como uma acusação. Amber Delacqua, Vitória repetiu calmamente. O maxilar de James se contraiu quase imperceptivelmente, o único sinal de que suas palavras encontraram o alvo. Não sei do que você está falando. Os recibos no bolso da sua jaqueta, as cobranças de hotel no extrato do nosso cartão de crédito, o jeito como você tem trabalhado até tarde todas as noites nos últimos 3 meses. A voz de Vitória permaneceu firme apesar da tempestade que se agitava em seu peito. Estou grávida, James. Não burra. Ele pelo menos teve a decência de parecer desconfortável. Amber entende a indústria do entretenimento. Ela saca o networking, as aparições públicas, a pressão de construir um império. E você não entende. Você nunca entendeu. As palavras foram entregues com precisão cirúrgica, projetadas para cortar fundo. Você queria que eu fosse alguém que não sou. Algum marido suburbano contente com uma vida de classe média. Não é isso que eu sou, Vitória. Não é isso que eu jamais serei. Vitória olhou para o homem com quem se casou, procurando por qualquer traço da pessoa que já segurou sua mão durante tempestades e trouxe sopa quando ela estava doente. Ele ainda estava lá em algum lugar, por baixo das roupas caras e da ambição corporativa, mas agora parecia um estranho. E o bebê? Vamos resolver arranjos de custódia. Divisão 50-50, visitas supervisionadas inicialmente devido à sua condição. Ele falava como se a criança por nascer fosse outro bem a ser dividido, como seus carros ou móveis. Meu advogado me garante que é tudo muito padrão. Vitória sentiu algo frio se instalar em seu estômago, uma certeza crescente de que essa conversa seria um ponto de virada de maneiras que James não podia nem imaginar. Ela pensou na ligação telefônica que havia evitado fazer por 7 anos, no número que memorizara mas nunca discara. Sua condição, ela repetiu. Você quer dizer minha gravidez? Quero dizer sua instabilidade emocional óbvia, as mudanças de humor, a paranoia sobre Amber, o jeito como você tem se isolado dos nossos amigos. Seus amigos, você quer dizer? Aqueles que sabiam sobre seu caso e não me disseram nada.
James terminou seu suco de laranja e colocou o copo na pia com cuidado deliberado. Tenho uma reunião de café da manhã com investidores em 30 minutos. Meu advogado vai entrar em contato sobre agendar uma conferência de acordo. Vou ficar no Chateau Marmont pelos próximos dias enquanto você processa tudo isso. Ele se moveu em direção ao corredor, então parou sem se virar. Só para que conste, Vitória, eu amei você. Mas amor não é suficiente para construir o tipo de vida que eu quero. Preciso de uma parceira que complemente meu sucesso, não de alguém que se contenta em se esconder do mundo. Depois que ele foi embora, Vitória ficou sozinha na cozinha que havia projetado com tanta esperança 2 anos atrás. A luz da manhã entrando pelas janelas parecia dura e implacável, destacando cada falha em sua vida cuidadosamente construída. Ela caminhou até o quarto que haviam compartilhado por 3 anos, cada passo parecendo uma despedida. No criado mudo dele, escondida sob uma revista de negócios, encontrou o que estava procurando. Uma calcinha de renda preta que definitivamente não era dela, ainda carregando traços de um perfume que ela não reconhecia. Anexado havia um bilhete em caligrafia feminina. Obrigada pelo fim de semana, querido. Mal posso esperar nossa viagem para Cabo no mês que vem. Todo meu amor. Vitória sentiu uma risada borbulhar de algum lugar profundo em seu peito, aguda e amarga. Enquanto ela planejava o quarto do bebê, James planejava sua fuga com sua namorada, atriz de 25 anos. Pegou o telefone com mãos firmes e discou o número que carregara na memória como um talismã por 7 anos. Tocou 2 vezes antes de uma voz familiar atender. Sterling Steel Industries, escritório da Margaret Sterling. Patrícia, é a Vitória. Ela disse baixinho. Preciso falar com minha avó. Senhorita Vitória. Meu Deus, faz tanto tempo que não temos notícias suas. Espere aí, querida. Vou chamá-la agora mesmo. A pausa pareceu se estender para sempre, preenchida com o peso de anos, decisões e uma vida que ela havia tentado tanto deixar para trás. Quando a voz de Margaret Sterling veio pelo telefone, forte e comandante mesmo aos 82 anos, Vitória sentiu algo dentro de seu peito se desdobrar como uma bandeira no vento. Vitória Catherine Sterling, disse sua avó. E o som de seu nome completo pronunciado com tanta autoridade fez sua coluna automaticamente se endireitar. Faz 7 anos. Eu sei, vovó. Eu sei que faz. E agora você está ligando, o que significa que algo aconteceu. Vitória fechou os olhos e sentiu seu bebê chutar contra suas costelas como se sentisse a importância do momento. É hora, vovó, ela disse simplesmente. James Morrison não faz ideia de que acabou de declarar guerra contra a família errada. O silêncio que se seguiu estava grávido de possibilidades. Vou pegar o próximo voo para Los Angeles, Margaret disse finalmente. E Vitória. Sim. Bem-vinda de volta para casa, minha querida. Bem-vinda de volta para casa. Do outro lado da cidade, Amber Delco girava em frente às janelas do chão ao teto de seu apartamento em Beverly Hills, seu hobby de seda fluindo ao redor dela como ouro líquido. O sol da manhã pegou os reflexos em suas ondas loiras cuidadosamente mantidas, e ela se sentia linda, poderosa e completamente vitoriosa. Aos 25 anos, ela já havia aprendido que timing era tudo tanto em Hollywood quanto em casos amorosos. E hoje, finalmente, o timing estava perfeito. Os papéis de divórcio tinham sido entregues. James havia mandado mensagem do carro. Está feito. Vitória sabe que podemos ficar juntos agora. Ela pegou o telefone e rolou pelos contatos até encontrar o número do seu agente. Richard, é a Amber. Tenho notícias que vão mudar tudo. James Morrison está se divorciando. O milionário da tecnologia. Amber, querida, isso é timing perfeito. Acabei de falar com a Netflix sobre aquela série dramática romântica. Se você está namorando Morrison, isso é exatamente o tipo de relacionamento de alto perfil que pode te levar de atriz coadjuvante para protagonista. Amber sorriu, se admirando na parede espelhada da sala. Não namorando, Richard. Casando assim que o divórcio for finalizado. Claro que sim. Jesus, Amber, você sabe qual é o patrimônio líquido de Morrison? Estamos falando de dinheiro sério aqui. IPOs de tecnologia, portfólios de investimento, propriedades imobiliárias em 3 estados. Você poderia financiar sua própria produtora. O pensamento enviou um arrepio de emoção por ela. Havia crescido em um trailer park em Bakersfield, lutando por cada oportunidade, cada audição, cada chance de provar que era mais que apenas outro rosto bonito com sonhos de Hollywood. James Morrison representava a culminação de cada cálculo que havia feito, cada relacionamento que havia estrategicamente navegado.
Eu sei exatamente o que ele vale, ela disse. E sei exatamente o que trago para a mesa. Beleza, juventude, conexões na indústria e ambição suficiente para igualar a dele. A campainha tocou e ela praticamente flutuou para atender. James estava no corredor segurando uma sacola Louis Vuitton e usando a expressão satisfeita de um homem que acabou de fechar um grande negócio. Bom dia, linda, ele disse, puxando-a para seus braços. Como é a sensação de estar namorando um homem prestes a ser divorciado? Parece destino, Amber respondeu, falando sério. Dentro da sacola, ela encontrou uma pulseira de tênis de diamantes que provavelmente custava mais que o carro da maioria das pessoas. As pedras pegaram a luz como estrelas capturadas, e ela a prendeu ao redor do pulso com dedos reverentes. James, está lindo, mas você não precisava me comprar nada. Você é tudo que eu quero. Quero que todos saibam que você é minha agora, ele disse, se acomodando no sofá de couro branco dela. Chega de se esconder. Chega de fins de semana secretos. Quero te levar para eventos da indústria, te apresentar aos meus sócios, te exibir do jeito que você merece. Amber se aninharam ao lado dele, apoiando a cabeça no ombro dele. E a Vitória? Como ela reagiu? Melhor que o esperado, honestamente. Muito calma, muito composta. Acho que ela viu que isso estava chegando. Os dedos de James traçaram padrões no braço nu de Amber. Ela vai ficar bem. Vitória sempre foi boa em se adaptar às circunstâncias. E o bebê? Algo cintilou na expressão de James, rápido demais para Amber interpretar. Vamos resolver arranjos de custódia. Divisão 50-50, visitas supervisionadas inicialmente dada a condição dela. Meu advogado me garante que é tudo muito padrão. Amber assentiu, embora privadamente se perguntasse quão padrão qualquer coisa poderia ser quando envolvia um bebê recém-nascido. Ainda assim, empurrou o pensamento para o lado. Vitória Sterling Morrison havia escolhido representar o papel de esposa e mãe suburbana. Amber estava escolhendo ser um casal poderoso com um dos empreendedores de maior sucesso de Los Angeles. Quero fazer isso certo, ela disse cuidadosamente. Não quero que ninguém pense que sou só uma destruidora de lares que roubou o marido de alguém. Talvez devêssemos esperar alguns meses antes de tornar público. Deixar a poeira baixar do divórcio. James se afastou para olhá-la, seus olhos escuros sérios. Amber, esperei 36 anos para encontrar alguém que realmente entende minha visão. Não vou esperar mais. A vida é curta e as oportunidades não duram para sempre. Ela sentiu um tremor de inquietação com suas palavras, embora não conseguisse identificar o porquê. Claro, você está certo. Só quero ter certeza de que lidamos com tudo perfeitamente. Confie em mim, querida. Construí uma empresa de 200 milhões do nada. Sei como lidar com situações complicadas. 200 milhões. O número ainda tirava o fôlego de Amber. Em Bakersfield, 200 milhões era dinheiro de loteria, dinheiro de fantasia, dinheiro que existia apenas em sonhos e filmes. Mas James falava sobre isso como se fosse simplesmente o resultado natural de inteligência e trabalho duro. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Vitória Sterling sentou no consultório da doutora Patricia Williams, tentando se concentrar no ritmo constante dos batimentos cardíacos do bebê enchendo a sala através do alto-falante do ultrassom. Tudo parece perfeito, disse a doutora Williams, seu rosto gentil vincado de preocupação. Mas estou preocupada com seus níveis de estresse, Vitória. Processos de divórcio podem ser incrivelmente difíceis, especialmente tão tarde na gravidez. Vou ficar bem, doutora Williams. Na verdade, acho que vou ficar melhor que bem. Sei que essa situação com seu marido deve ser devastadora, mas você tem um sistema de apoio, certo? Família que pode te ajudar nessa fase. Vitória sorriu pela primeira vez em dias, sua mão descansando na barriga arredondada. Sim, doutora Williams, tenho família. Mais família do que James Morrison poderia imaginar. A doutora Williams imprimiu fotos do ultrassom, e Vitória as guardou cuidadosamente na bolsa ao lado do telefone. Tinha ligações para fazer, planos para colocar em movimento, um legado para reclamar que havia passado 7 anos tentando esquecer. James Morrison pensou que estava se divorciando de uma mulher grávida e indefesa, sem recursos nem opções. Mas ele estava prestes a descobrir que Vitória Sterling havia estado escondendo mais que apenas seus sentimentos feridos em enjoos matinais. Ela havia estado escondendo um império. A mansão da família Sterling no distrito de Shadside em Pittsburgh havia sido construída em 1892 pelo tataravô de Vitória,
um imigrante escocês que transformou um único forno em o terceiro maior império siderúrgico da América. As torres em revival gótico da mansão e a fachada de calcário testemunharam 5 gerações de triunfos e tragédias Sterling, mas nenhum como o que estava prestes a se desenrolar. Margaret Sterling estava nas altas janelas da biblioteca, observando a chuva escorrer pelo vidro que havia sido instalado antes da Primeira Guerra Mundial. Aos 82 anos, ela mantinha a presença comandante que havia feito dela a primeira mulher a dirigir com sucesso uma grande empresa siderúrgica americana. Seu cabelo prateado estava puxado para trás em um coque elegante, e ela usava um terno de lã cinza carvão que provavelmente custava mais que o salário mensal da maioria das pessoas. Atrás dela, as prateleiras de mogno da biblioteca guardavam primeiras edições e fotografias de família cobrindo mais de um século. O maior retrato mostrava Thomas Sterling, o falecido marido de Margaret e avô de Victoria, ao lado do alto forno original da Sterling Steel em 1958. Senhora Sterling, sua neta chegou, anunciou Patrícia, sua secretária de longa data, da porta. Margaret se virou quando Victoria entrou na biblioteca, e por um momento, nenhuma das duas mulheres falou. 7 anos haviam se passado desde que Victoria saíra furiosa desse mesmo cômodo, declarando que estava farta do negócio da família, farta da pressão e expectativas, farta de ser uma Sterling. Agora ela estava ali, grávida de 8 meses, seu cabelo ruivo mais comprido do que Margaret lembrava, usando um vestido preto simples que não podia esconder nem sua condição nem o aço silencioso em seus olhos verdes. Victoria Catherine Sterling, Margaret disse finalmente. Você parece cansada. Estou cansada, vovó. Cansada de fingir ser alguém que não sou. E quem você tem fingido ser? Uma ninguém. Uma mulher sem família, sem história, sem poder. A voz de Victoria era firme, mas Margaret podia ouvir a dor por baixo. Pensei que se eu pudesse ser só comum, talvez encontrasse alguém que me amasse por mim mesma. Acontece que mulheres comuns são descartadas tão facilmente quanto herdeiras. Margaret gesticulou para as poltronas de couro arranjadas perto da lareira. Sente-se, filha. Me conte sobre James Morrison. Victoria se acomodou na poltrona favorita do avô, a mesma onde ele a ensinou a ler relatórios financeiros quando tinha 8 anos. Ele é exatamente o que você esperaria. Ambicioso, implacável, completamente convencido de sua própria superioridade. Construiu a Morrison Innovations do nada. E agora vale 200 milhões. 200 milhões. O tom de Margaret sugeria que estava discutindo troco. Que fofo. Vovó, ele me serviu com papéis de divórcio esta manhã enquanto estou grávida de 8 meses de seu filho. Entendo. E isso te surpreende. Victoria sentiu uma pontada da velha raiva. Sim, me surpreende. Sei que você nunca aprovou meu casamento, mas pensei que James me amasse. Pensei que havia encontrado alguém que queria construir uma vida comigo, não apenas me adquirir como outro ativo empresarial. Margaret se moveu para o bar antigo e serviu 2 copos de água mineral, adicionando fatias de limão com movimentos precisos. Victoria, quando você saiu daqui há 7 anos, disse que o nome Sterling era uma maldição. Disse que não queria nada a ver com o legado da nossa família. Eu tinha 22 anos e era idealista. Você tinha 22 anos e era ingênua. Margaret lhe entregou a água e se acomodou na poltrona oposta. Você pensou que podia escapar de quem você é, do que representa. Mas o nome Sterling não é apenas sobre dinheiro, Victoria. É sobre poder, influência e responsabilidade. É sobre entender que neste mundo, pessoas como James Morrison são predadores, e pessoas como você são presas ou predadores. Victoria bebeu sua água, sentindo o bebê se mexer contra suas costelas. Então, o que você está sugerindo? Que eu use o dinheiro da família para destruí-lo. Estou sugerindo que você se lembre de quem você é. Margaret pegou uma pasta de couro na mesa lateral. Você sabe qual é a receita anual atual da Sterling Steel? Estive fora por 7 anos, vovó. Não faço ideia. 50 bilhões de reais. Controlamos 30% da produção siderúrgica americana, possuímos instalações de manufatura em 12 estados e empregamos mais de 40 mil pessoas. Margaret abriu a pasta e espalhou documentos financeiros na mesa de centro. Também possuímos participações significativas em 3 grandes empresas de investimento, 2 companhias de navegação e uma coleção impressionante de imóveis de costa a costa. Victoria encarou os números, sua mente lutando para processar a escala. Quando ela saíra de Pittsburgh, a Sterling Steel havia sido bem-sucedida, mas regional. Esses números representavam algo completamente diferente.
Como? Seu avô pode ter construído esta empresa, mas passei os últimos 20 anos expandindo-a. Enquanto você brincava de casinha na Califórnia, eu estava construindo um império. O sorriso de Margarete era afiado como uma lâmina. Você realmente achou que eu deixaria o legado de Thomas estagnar? Mas por que não me contaram? Porque ninguém me disse o quanto a empresa havia crescido. Porque você deixou muito claro que não queria nada conosco. Mudou seu número de telefone, devolveu nossas cartas sem abrir e se recusou a atender minhas ligações. A voz de Margarete suavizou ligeiramente. Respeitei seus desejos, Vitória, mas nunca parei de esperar que você voltasse para casa. Vitória sentiu lágrimas ameaçarem e as expulsou ferozmente. Eu estava tão brava com você, com as expectativas do vovô, com o mundo inteiro assumindo que eu simplesmente entraria num papel que nunca escolhi. E agora? Vitória olhou para baixo, para sua barriga onde seu bebê estava chutando como se respondesse à conversa. Agora tem outra pessoa para pensar. Alguém que merece melhor que ver a mãe ser descartada como o jornal de ontem. Margarete se inclinou para a frente, seus olhos intensos. Vitória, preciso te contar algo. Algo que pode mudar sua perspectiva sobre o pedido de divórcio do seu marido. O que você quer dizer? A Sterling Steel tem adquirido silenciosamente ações da Morrison Innovations pelos últimos 2 anos através de empresas de fachada, fundos de investimento e corporações holdings. Nada rastreável ao nome da nossa família. Vitória sentiu o sangue sair do rosto. Quanto? 41%. Somos, tecnicamente falando, o acionista majoritário da empresa do seu marido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vitória encarou sua avó, o entendimento se espalhando por ela como água gelada. Você sabia. Sabia sobre o caso de James, sobre o divórcio, sobre tudo. Eu sabia que James Morrison era o tipo de homem que eventualmente mostraria sua verdadeira face. Tenho me preparado para este momento há 2 anos. O momento quando eu precisaria do nome Sterling para me proteger e proteger minha criança. Mas como você sabia sobre Amber? Sobre os papéis de divórcio? Margarete sorriu do jeito que um mestre de xadrez sorria ao declarar checkmate. Querida, você realmente acha que eu deixaria minha única neta se casar com alguém sem investigá-lo completamente? Tenho detetives particulares monitorando James Morrison desde o dia que você anunciou seu noivado. Vitória sentiu o mundo inclinar sob ela, tudo que pensava que conhecia se reorganizando em padrões novos e assustadores. Você tem nos observado por 5 anos. Tenho te protegido. Há uma diferença. Margarete juntou os documentos financeiros de volta na pasta. James Morrison pensa que está se divorciando de uma mulher grávida e indefesa. Ele não faz ideia de que acabou de declarar guerra a uma família que tem lutado e vencido batalhas desde antes de seus bisavós terem nascido. O que você quer que eu faça? Quero que você volte para casa, Vitória. De verdade para casa. Quero que você assuma seu lugar como minha herdeira e futura chefe da Sterling Steel. A voz de Margarete era firme mas gentil. E quero que você mostre a James Morrison exatamente o que acontece quando alguém subestima uma mulher Sterling. Vitória se levantou cuidadosamente, sua mão nas costas. Pelas altas janelas da biblioteca, ela podia ver as luzes de Pittsburgh começando a cintilar no crepúsculo que se aproximava. Esta cidade havia construído impérios e os quebrado, havia forjado o aço que construiu os arranha-céus e pontes da América. Preciso fazer algumas ligações, ela disse finalmente. Claro. Patrícia preparou a suíte rosa para você, e a doutora Elizabeth Shen do Hospital Presbyterian estará aqui amanhã de manhã para te examinar e ao bebê. Vitória parou na porta da biblioteca. Vovó, quando você diz que James não faz ideia com quem declarou guerra, o que exatamente você quer dizer? Margaret Sterling sorriu com uma expressão afiada o suficiente para cortar vidro. Quero dizer, minha querida menina, que amanhã de manhã James Morrison vai descobrir que sua esposa não é a ninguém que ele pensou ter casado. E quando terminarmos, ele vai desejar ter mostrado a você o respeito que merecia. Enquanto Vitória subia a escada curva da mansão para seu quarto de infância, ela sentiu algo que não experienciara em 7 anos, o peso e o poder do nome de sua família se acomodando ao redor de seus ombros como uma armadura. James Morrison havia cometido o erro de sua vida. Ele só ainda não sabia disso. Vitória voltou para a casa de Beverly Hills que havia compartilhado com James, sabendo que seria pela última vez. O sol da manhã entrava pelas janelas que já considerara um lar, mas agora o espaço parecia um cenário para a vida de outra pessoa. James estava no quarto principal, metodicamente empacotando seus ternos italianos em malas de couro.
Ele sempre havia sido preciso em tudo que fazia, e até mesmo sua partida estava sendo executada com eficiência corporativa. Você voltou cedo, ele disse sem olhar para cima. Pensei que quisesse evitar esta parte. Precisava pegar algumas coisas. Vitória se moveu para a cômoda, tirando itens que precisaria para sua estadia em Pittsburgh. Quando vai terminar aqui? Esta tarde. Estou levando a maioria das minhas roupas e pertences pessoais. Obviamente, a casa vai precisar ser vendida como parte do acordo, então você vai querer começar a pensar onde gostaria de morar depois que o bebê nascer. A maneira casual como ele discutia desmantelar a vida deles fez o peito de Vitória apertar, mas ela manteve a voz firme. Já fiz arranjos. Bom, fico feliz que esteja sendo prática sobre isso. James dobrou uma camisa com o mesmo cuidado que usava para tudo, fazendo vincos nas mangas exatamente assim. Meu advogado vai entrar em contato sobre agendar uma conferência de acordo. Acho que vai achar que estou sendo muito generoso, considerando. Considerando o quê? Considerando que você não trouxe nada para este casamento exceto você mesma. As palavras foram entregues sem malícia, como uma simples declaração de fato na mente de James. Construí tudo que temos, Vitória. A casa, os carros, o estilo de vida. Você estava junto para o passeio. Vitória sentiu algo frio se instalar em seu estômago, mas continuou arrumando. Entendo. Não estou tentando ser cruel, mas nós dois conhecemos a realidade aqui. Você não tem renda, não tem bens próprios, não tem dinheiro da família para recorrer. Aquele pré-nupcial que você assinou nos protege dos dois de fazer exigências irreais. Ele se moveu para o criado mudo, coletando relógios caros e abotoaduras. Vitória observou guardar o Rolex que ela havia dado a ele no primeiro aniversário, aquele que ela economizou por 6 meses para comprar vendendo joias que sua avó havia lhe dado quando adolescente. James, posso te perguntar uma coisa? Claro. Quando você soube? Quando soube que nosso casamento tinha acabado? Ele parou, um relógio de platina no meio do caminho para a mala. Honestamente, cerca de 1 ano atrás, talvez mais. Você começou a falar sobre querer ter filhos, querer desacelerar, querer que eu passasse mais tempo em casa. Ficou claro que queríamos coisas fundamentalmente diferentes. Então você decidiu encontrar alguém que quisesse as mesmas coisas que você queria. Decidi ser honesto sobre quem eu sou em vez de fingir ser alguém que não sou. O tom de James sugeria que ele via isso como autoconsciência admirável. Amber entende minhas ambições. Ela quer construir algo extraordinário juntos, não se retirar para a mediocridade doméstica. A campainha tocou, e Vitória ouviu passos familiares no hall de entrada. Rebecca Reis apareceu na porta do quarto, sua expressão tempestuosa. James Morrison, você é um tremendo filho da mãe, Rebecca anunciou sem preâmbulos. Ela tinha a idade de Vitória, mas se portava com a confiança de alguém que nunca duvidou do próprio valor. Cabelos escuros e olhos ferozes, ela era a amiga mais próxima de Vitória desde a faculdade. Rebecca, esta é uma conversa privada, James respondeu friamente. Não mais. Rebecca cruzou os braços e o fixou com um olhar que havia murchado executivos corporativos e agentes de Hollywood igualmente. Eu só queria ver com meus próprios olhos como é a cara de um homem quando serve papéis de divórcio para sua esposa grávida de 8 meses. Esta situação é mais complicada do que você entende. Ah, eu entendo perfeitamente. Você encontrou uma mulher mais nova que afaga seu ego melhor e decidiu fazer um upgrade. O fato de que sua esposa está prestes a dar à luz a seu filho é só um detalhe inconveniente. James fechou sua mala com estalidos secos. Vitória e eu nos afastamos. Isso acontece em casamentos. Estamos lidando com isso da forma mais madura possível. Madura. A voz de Rebecca subiu uma oitava. Você está abandonando uma mulher grávida por uma atriz da metade da sua idade. Não há nada de maduro nisso, James. Isso é só egoísmo com advogados caros. Vitória assistiu à troca com fascínio crescente. Por 5 anos, tentará manter a paz entre seu marido e melhor amiga, suavizando as arestas afiadas de Rebecca e desculpando a frieza de James. Agora ela se perguntava por que se incomodara. Rebecca, tudo bem, ela disse baixinho. James fez sua escolha. Todos temos que viver com as consequências. Não está tudo bem, Vic. Você não pode simplesmente. Rebecca parou no meio da frase, estudando o rosto de Vitória. Espera, algo está diferente. Você parece diferente. Estou grávida de 8 meses e me divorciando. Claro que pareço diferente.
Não, é outra coisa. Rebecca inclinou a cabeça do jeito que fazia quando resolvia um problema complexo para sua empresa de marketing. Você parece, não sei, mais forte de algum jeito. James pegou suas malas e se dirigiu à porta. Vou estar no Chateau Marmont se precisarem me contactar sobre algo urgente. Caso contrário, toda comunicação deve passar pelo meu advogado. Depois que ele saiu, Rebecca ajudou Victoria a arrumar roupas de maternidade e pertences pessoais na própria mala. Ok, desembucha. Para onde você vai? E porque parece que acabou de se lembrar de algo importante. Victoria se sentou na beira da cama que haviam compartilhado por 3 anos, suas mãos descansando na barriga. Rebecca, preciso te contar uma coisa. Algo que deveria ter te contado anos atrás. O quê? Meu nome não é realmente Victoria Sterling Morrison. É Victoria Catherine Sterling. Não entendo a diferença. Victoria respirou fundo. Sterling Steel Industries. Já ouviu falar? A empresa de aço? Sim, eles são enormes. Patrocinam a Sinfônica de Pittsburgh. Tem o nome na metade dos prédios do centro da cidade. Os olhos de Rebecca se arregalaram. Espera, Sterling? Seu nome de solteira é Sterling. Meu avô era Thomas Sterling. Ele construiu a Sterling Steel do nada, transformando-a numa das maiores empresas de manufatura da América. Minha avó, Margaret, tem comandado desde que ele morreu há 15 anos. Rebecca a encarou por um longo momento. Você está me dizendo que é rica. Estou te dizendo que minha família é rica. Extremamente rica. 50 bilhões em receita anual. Rica? Caraca, Victoria. 50 bilhões. Rebecca afundou na poltrona estofada do quarto. E você nunca me contou isso em 10 anos de amizade. Nunca mencionou que sua família possui uma empresa da Fortune 500. Fugi de tudo isso quando tinha 22 anos. Queria seguir meu próprio caminho, encontrar alguém que me amasse por mim mesma, não pelo dinheiro da minha família. Então você mentiu para James sobre seu passado. Omiti a verdade. Disse que minha família estava no ramo de negócios, que éramos afastados, que eu não queria falar sobre isso. Ele nunca insistiu em detalhes. Rebecca ficou quieta por vários minutos, processando a revelação. Finalmente, olhou para cima com uma expressão que Victoria não conseguiu ler. Ele não faz ideia, faz. James não faz ideia de quem está se divorciando. Nenhuma ideia. Meu Deus do céu, Vic. Rebecca começou a rir, um som entre histeria e pura alegria. Ele pensa que está se livrando de uma dona de casa indefesa, e na verdade está prestes a entrar em guerra com uma dinastia industrial. Victoria sorriu pela primeira vez em dias. Algo assim. O que você vai fazer? Vou para casa, para Pittsburgh. Vou ter meu bebê cercada de família que realmente nos quer. E vou mostrar a James Morrison exatamente o que acontece quando alguém subestima uma mulher Sterling. Rebecca se levantou abruptamente. Eu vou com você. Rebecca, você não pode simplesmente. Que nada. Você está prestes a travar guerra corporativa contra seu ex-marido narcisista, e você acha que eu vou perder isso? Esperei 10 anos para ver alguém colocar James Morrison no devido lugar. Victoria sentiu lágrimas ameaçarem, mas essas eram diferentes das lágrimas que derramara naquela manhã. Essas eram lágrimas de gratidão e alívio, e algo que se parecia extraordinariamente com a esperança. Ele se casou com uma ninguém, ela disse baixinho, ecoando as palavras de sua avó. Mas está se divorciando de uma Sterling. O prédio da Sterling Steel Industries ocupava 4 quarteirões do centro de Pittsburgh, um testemunho reluzente do poder industrial americano. A estrutura original dos anos 1920 havia sido expandida ao longo das décadas, mas Margaret Sterling havia insistido em preservar o lobby Art Deco com seus tetos altíssimos e murais retratando a era heroica da produção de aço. Victoria estava naquele lobby pela primeira vez em 7 anos, sentindo o peso da história e expectativa se acomodando ao redor de seus ombros. Funcionários passaram correndo, alguns fazendo dupla checagem quando reconheceram seu rosto de antigos boletins da empresa e fotografias de família que ainda penduravam nos corredores executivos. Senhorita Sterling. Uma jovem mulher em um terno impecavelmente cortado se aproximou com nervosismo óbvio. Sou Jennifer Walsh, nova assistente da senhora Sterling. Ela está esperando pela senhora na sala de reuniões. O elevador até o 50º andar pareceu eterno e instantâneo. O reflexo de Victoria olhava de volta para ela das portas de aço polido, e ela mal se reconhecia. Sumira a jovem mulher incerta que havia fugido de Pittsburgh há 7 anos.
Em seu lugar estava alguém que parecia capaz de comandar respeito e inspirar medo em medidas iguais. A sala de reuniões executiva não havia mudado desde a infância de Vitória. A mesma mesa massiva de mogno, as mesmas cadeiras de couro, as mesmas pinturas a óleo de patriarcas Sterling observando batalhas corporativas modernas. Mas agora havia adições. Fotografias emolduradas de Margaret recebendo prêmios da indústria, cerimônias de abertura para novas instalações, acordos de aperto de mão valendo centenas de milhões. Margaret Sterling sentava na cabeceira da mesa, óculos de leitura empoleirados no nariz enquanto revisava documentos. David Harrison, o advogado da família, ocupava a cadeira à sua direita, cercado por documentos legais e arquivos que provavelmente continham informações suficientes para destruir ou criar fortunas. Vitória, Margaret disse sem olhar para cima. Timing perfeito. David estava explicando a posição financeira atual da Morrison Innovations. David Harrison era o advogado da família Sterling há 20 anos. Um homem de voz mansa cuja aparência suave disfarçava uma das mentes legais mais afiadas da Pensilvânia. Havia guiado a família através de tentativas de aquisição hostil, processos ambientais e disputas trabalhistas com a mesma competência calma. Vitória, parabéns pelo casamento, ele disse com ironia gentil, embora suspeite que os parabéns possam ser prematuros. O que você encontrou, David? Ele abriu a pasta na sua frente. A Morrison Innovations é impressionante para uma empresa que James construiu do nada, mas também é altamente vulnerável. 70% de sua receita vem de 3 contratos principais, todos devendo ser renovados nos próximos 18 meses. Sua relação dívida-patrimônio sugere que cresceram mais rápido do que seu fluxo de caixa pode sustentar. E mais interessante de tudo, James tem usado fundos da empresa para financiar seu estilo de vida bastante caro. Vitória sentiu um tremor de incerteza. Isso é ilegal. Não necessariamente, se estiver adequadamente documentado como compensação executiva ou despesas legítimas de negócios. Mas James tem sido criativo em sua contabilidade. As viagens de jato particular com a senhorita Delacqua foram escrituradas como desenvolvimento de negócios. As compras de joias foram classificadas como presentes para clientes. As suítes de hotel foram listadas como acomodação corporativa temporária. Margaret olhou para cima de seus documentos. Em outras palavras, seu marido tem tratado sua empresa como um cofrinho pessoal, o que torna nossa posição consideravelmente mais forte. Não entendo. David se inclinou para a frente. Vitória, quando você assinou aquele pré-nupcial, supostamente estava agindo como Vitória Sterling, cidadã particular com bens modestos. Mas Vitória Sterling, herdeira da fortuna Sterling Steel, nunca consentiu com nada. O pré-nupcial é baseado em representação fraudulenta de sua posição financeira. As implicações atingiram Vitória como um golpe físico. Você quer dizer que o pré-nupcial não é válido? Mais que isso, Margaret disse, tirando os óculos de leitura. Significa que James entrou num contrato de casamento sob pretextos falsos. Ele acreditava estar se casando com alguém sem bens significativos ou conexões familiares. O pré-nupcial foi projetado para proteger sua riqueza de uma interesseira. Em vez disso, se casou com alguém cuja família poderia comprar sua empresa inteira com dinheiro de bolso. Vitória afundou numa das cadeiras de couro, sua mente correndo. Mas eu escolhi não contar a ele sobre meu passado. Isso não me torna igualmente responsável. Legalmente? Não, David respondeu. Você não é obrigada a divulgar riqueza familiar antes do casamento, a menos que especificamente perguntado. James nunca investigou seu passado completamente o suficiente para descobrir suas conexões familiares. Essa é uma falha dele, não sua mentira. Além do mais, Margaret acrescentou com satisfação, descobrimos detalhes interessantes sobre o relacionamento de James com a senhorita Delacqua. Parece que o caso deles começou logo após seu primeiro aniversário, não há 3 meses como ele alegou. Vitória sentiu algo se contorcer em seu peito. Como vocês sabem? Registros de hotéis, extratos de cartão de crédito, logs de mensagens de texto. James tem sido notavelmente descuidado em cobrir seus rastros. O sorriso de Margaret era afiado o suficiente para cortar. Acredito que o termo legal apropriado seja adultério com dissipação financeira de bens conjugais. David assentiu. Na Califórnia, isso impacta significativamente acordos de divórcio. James usou propriedade comunitária para financiar seu caso, o que te dá bases para buscar reembolso mais danos punitivos.
Vitória olhou ao redor da sala de reuniões para os retratos de seus ancestrais que haviam construído um império do nada, que haviam sobrevivido à Grande Depressão e 2 guerras mundiais e incontáveis batalhas corporativas. Pensou na crueldade casual de James naquela manhã, sua suposição de que ela não tinha recursos nem opções. E a Morrison Innovations? Vocês disseram que possuímos 41%. Através de várias empresas de fachada e fundos de investimento, sim. James não faz ideia de que seu acionista majoritário é a avó de sua esposa. Margaret juntou seus documentos. O que nos traz ao nosso próximo ponto de decisão, Vitória. O que exatamente você quer realizar aqui? Quero que meu filho seja provido. Quero que James entenda que ações têm consequências. E quero que ele saiba exatamente quem ele subestimou. Vingança, em outras palavras. Vitória considerou a palavra. Justiça. Quero justiça. Margaret se levantou e caminhou até as janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica de Pittsburgh e os 3 rios que construíram a fortuna da cidade. Vitória, há várias maneiras de proceder. Podemos expor as irregularidades financeiras de James e forçar a Morrison Innovations à falência. Podemos usar nossa posição acionária para removê-lo como CEO e instalar nossa própria equipe de gestão. Podemos arrastá-lo através de anos de litígio caro que vai custar tudo o que ele construiu. Margaret se virou para encarar sua neta. A escolha é sua, Vitória, mas lembre-se, o que quer que façamos afetará sua criança também. James Morrison pode ser um marido infiel, mas ainda é o pai do seu bebê. Vitória sentiu seu bebê chutar contra suas costelas como se respondendo à menção de seu pai. Pensou na vida que havia planejado, no sonho suburbano que estava disposta a sacrificar o legado da família para alcançar. Nada disso havia sido real. James nunca havia amado do jeito que ela o amava. Mas podia garantir que a criança nunca sofresse pelos erros dos pais. Quero que ele saiba, ela disse finalmente. Quero que James entenda exatamente com quem se casou e o que perdeu. Mas não quero destruí-lo. Quero que ele escolha seu próprio destino. O sorriso de Margaret sugeria que esperava exatamente essa resposta. David, prepare uma oferta para comprar as ações restantes de James Morrison na Morrison Innovations. Valor justo de mercado, sem penalidades, saída limpa. E se ele recusar, então mostraremos ao Sr. Morrison o que acontece quando alguém declara guerra a uma família que tem vencido batalhas por mais de um século. Enquanto Vitória deixou a sede da Sterling Steel naquela tarde, sentiu uma estranha sensação de completude. Por 7 anos, tentará ser alguém que não era. Agora, finalmente, estava voltando para casa para si mesma. James Morrison queria se divorciar de uma ninguém. Em vez disso, estava prestes a negociar com uma dinastia. James Morrison estava em seu escritório de canto na Morrison Innovations, encarando o documento legal que havia acabado de destruir seu mundo cuidadosamente ordenado. A carta era do Blackstone Pearson Associates, um dos mais prestigiosos escritórios de advocacia corporativa de Pittsburgh. E o conteúdo era impossível e aterrorizante. Marcos, leia isso de novo, ele disse ao seu sócio, que sentava do outro lado da escrivaninha de mogno parecendo igualmente atordoado. Marcus Reed havia sido companheiro de quarto de James na faculdade, padrinho em seu casamento, e a única pessoa que acreditara na Morrison Innovations quando não passava de uma ideia rabiscada num guardanapo. Aos 38 anos, possuía o temperamento estável que equilibrava as ambições mais voláteis de James. Diz que a Sterling Steel Industries está fazendo uma oferta para comprar a Morrison Innovations através de uma aquisição privada. Marcos leu devagar. Todas as ações em circulação, incluindo as suas. Valor justo de mercado baseado em avaliação de terceiros. Sterling Steel. James repetiu. Nunca ouvi falar deles. Eu ouvi. Marcos pôs de lado o documento e pegou seu laptop. Eles são enormes, James. Tipo Fortune 500, enormes. Produção de aço, manufatura, construção industrial, baseados em Pittsburgh. Por que uma empresa de aço quereria comprar uma empresa de tecnologia? Diversificação, expansão de mercado. Quem sabe por que bilionários fazem alguma coisa? Marcos puxou o site da Sterling Steel, e ambos os homens encararam a visão geral corporativa. Jesus Cristo, James, olha esses números. 50 bilhões em receita anual, instalações em 12 estados, 40 mil funcionários. James sentiu algo frio se instalar em seu estômago. Isso tem que ser um erro. Porque uma empresa desse tamanho nem saberia que existimos. Porque alguém disse a eles que existimos. Marco se recostou na cadeira, sua expressão pensativa. James, essa não é uma oferta de aquisição aleatória. É direcionada,
específica e perfeitamente cronometrada com seus procedimentos de divórcio. Alguém com dinheiro sério e conexões sérias quer comprar sua empresa agora. As implicações atingiram James como um golpe físico. Você acha que Victoria está por trás disso de algum jeito? Acho que Victoria Sterling Morrison tem um nome de solteira muito interessante, e acho que você deveria procurar no Google antes de fazer qualquer suposição sobre os recursos da sua esposa. James se virou para seu computador e digitou Victoria Sterling no mecanismo de busca. O primeiro resultado fez suas mãos tremerem. Herdeira da Sterling Steel retorna a Pittsburgh após ausência de 7 anos. A fotografia que acompanhava mostrava Victoria num elegante vestido preto em pé ao lado de uma mulher mais velha identificada como Margaret Sterling, CEO e presidente da Sterling Steel Industries. Victoria parecia confiante, equilibrada, e completamente diferente da mulher grávida e incerta a quem ele havia servido papéis de divórcio apenas 2 dias atrás. Ela é a herdeira da Sterling Steel, ele sussurrou. Marcos se inclinou para ler o artigo. Puta que pariu, James. Você se casou com a neta de Thomas Sterling, o cara que construiu um dos maiores impérios industriais da América, e serviu papéis de divórcio para ela enquanto estava grávida de 8 meses. James passou por mais resultados de busca, encontrando artigos sobre o avô de Victoria, as conquistas corporativas de sua avó e as atividades filantrópicas da família Sterling. Cada resultado pintava um quadro de riqueza e poder além de qualquer coisa que ele jamais imaginara. Como eu não sabia? Como não sabia nada disso? Por que ela não te contou? Obviamente. Jesus, James, pensa nisso. O quanto você realmente sabe sobre o passado de Victoria, sobre a família dela, de onde ela veio? James tentou se lembrar de conversas de seu relacionamento inicial, mas Victoria sempre havia sido vaga sobre sua família, alegando que eram afastados e que não queria discutir. Ele assumiu que era drama familiar típico, nada mais sério que conflitos de personalidade ou desacordos políticos. Ela disse que a família estava no ramo de negócios, que não se davam bem, que queria seguir seu próprio caminho. Ele disse fracamente. Seu próprio caminho, certo. Ela valia bilhões de reais e escolheu trabalhar como curadora de museu ganhando 200 mil por ano. A voz de Marcos estava incrédula. James, ela estava se escondendo de sua herança, e você nunca se deu ao trabalho de descobrir por quê. O telefone de James tocou, e ele viu o número de seu advogado na tela. Mitchell, por favor me diga que tem boas notícias. James, precisamos conversar imediatamente. Meu escritório, e traga quaisquer documentos financeiros que tenha da Morrison Innovations. Qual é o problema? O problema é que sua esposa acabou de contratar David Harrison para representá-la nos procedimentos de divórcio. Quem é David Harrison? Apenas o advogado de direito de família mais caro da Pensilvânia. O homem que as corporações chamam quando enfrentam ameaças existenciais. James, o honorário de David Harrison custa mais que o salário anual da maioria das pessoas. Após desligar, James encarou a tela do computador, tentando processar a magnitude de seu erro de cálculo. Pensou estar se divorciando de uma mulher sem poder e sem recursos. Em vez disso, declarou guerra à realeza industrial. O que você vai fazer? Marcos perguntou. Não sei. Ligar para Victoria. Talvez tentar explicar que isso tudo foi um mal-entendido. Marcos lhe deu um olhar de profunda piedade. James, você serviu sua esposa grávida de 8 meses com papéis de divórcio para poder se casar com uma atriz de 25 anos. Não acho que haja mal-entendido para esclarecer. A assistente de James bateu e entrou sem esperar permissão, o rosto corado de excitação. Sr. Morrison, o canal 7 News está lá embaixo. Querem entrevistá-lo sobre sua esposa. Minha esposa. Victoria Sterling. Aparentemente, ela fez algum tipo de anúncio hoje sobre retornar ao negócio da família. Os repórteres estão chamando de a herdeira pródiga retorna para casa. Então você... Querem saber sobre o casamento, o divórcio, se você vai se juntar à Sterling Steel Industries. James sentiu o mundo inclinar debaixo dele. Diga a eles sem comentários. Diga que não estamos disponíveis para entrevistas. Depois que sua assistente saiu, Marcos balançou a cabeça devagar. Sabe qual é a parte realmente maluca? Se você tivesse sido apenas um marido decente, poderia ter sido parte de uma das famílias mais ricas da América. Em vez disso, jogou tudo fora por uma atriz que provavelmente já está planejando sua estratégia de saída. James pensou em Amber, sobre sua excitação com sua empresa de 200 milhões, sobre seus sonhos de se tornarem um casal poderoso em Los Angeles.
200 milhões haviam parecido uma fortuna impressionante quando ele estava se comparando a outros empreendedores de tecnologia. Comparado a 50 bilhões, era dinheiro de lanche. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. James, deveríamos conversar. Isso não precisa ser uma guerra. Vitória. Ele encarou a mensagem, lembrando-se da mulher com quem se casara 5 anos atrás. Vitória quieta e pensativa, que preferia ficar em casa a frequentar festas da indústria. Vitória, que se contentava com seu estilo de vida modesto, que nunca pedirá joias caras ou férias luxuosas. Vitória, que poderia ter comprado e vendido sua empresa inteira sem afetar o fluxo de caixa diário de sua família. Marcos, acho que cometi o maior erro da minha vida. Sim, James, acho que você cometeu também. Amber Delco sentou em seu apartamento em Beverly Hills, encarando a tela do laptop com horror crescente. Os resultados de busca do Google para Victoria Sterling pareciam se multiplicar toda vez que atualizava a página. Cada novo artigo era mais devastador que o último. Herdeira do aço retorna a Pittsburgh após afastamento de 7 anos. Victoria Sterling assume papel executivo no império industrial da família. A filha pródiga. Como uma curadora de museu se tornou bilionária da noite para o dia. Seu telefone havia tocado constantemente por 2 horas, mas ela parara de atender após a terceira ligação da Entertainment Weekly, querendo discutir seu relacionamento com o marido da herdeira da Sterling Steel. Os termos de sua situação subitamente transformada estavam se tornando horrivelmente claros. Havia se posicionado como a outra mulher num escândalo envolvendo uma das famílias mais ricas da América. James chegou às 18h30, parecendo abatido e 20 anos mais velho que seus 36 anos. Seu cabelo usualmente perfeito estava despenteado, gravata afrouxada, expressão de um homem que havia sido atingido repetidamente com verdades inesperadas. Você parece terrível, Amber disse, se servindo um copo grande de vinho apesar da hora. Me sinto terrível. James desabou no sofá de couro branco dela, o mesmo onde haviam comemorado a ignorância de Vitória apenas 3 dias atrás. Amber, precisamos conversar sobre o fato de que sua esposa poderia comprar e vender nós dois sem afetar seu fluxo de caixa diário. Sim, James, acho que precisamos conversar. Ele olhou para cima bruscamente. Quanto você sabe? Sei que Victoria Sterling é neta de Thomas Sterling, o homem que construiu a Sterling Steel Industries no império de 50 bilhões. Sei que a avó dela, Margaret, é uma das mulheres mais poderosas da indústria americana. Sei que sua esposa tem vivido como uma dona de casa de classe média enquanto sentava sobre uma fortuna que faz sua empresa de tecnologia parecer uma barraquinha de limonada. James fez careta com sua avaliação direta. É mais complicado que isso. É. Amber pôs o copo de vinho com cuidado deliberado. Porque de onde estou sentada, parece bem simples. Você deixou uma herdeira bilionária por uma atriz com patrimônio líquido de talvez R$250 mil. Até eu consigo fazer essa conta. Amber, me escute. Victoria mentiu sobre seu passado durante nosso casamento inteiro. Nunca me contou sobre a riqueza da família. Como eu deveria saber? Você perguntou. O quê? Você alguma vez perguntou a Victoria sobre a situação financeira da família dela? Você alguma vez se perguntou por que uma mulher com mestrado de uma universidade da Ivy League se contentava em trabalhar como curadora de museu por 200 mil por ano? A voz de Amber estava subindo em direção à histeria. Você alguma vez achou estranho que ela nunca parecia se preocupar com dinheiro? Nunca pedia presentes caros, nunca parecia impressionada com sua riqueza. James ficou quieto por um longo momento. Não. Pensei que ela fosse apenas diferente. Mais genuína que outras mulheres com quem saí. Mais genuína, certo. Amber começou a andar pela sala, seu vestido de seda fluindo ao redor dela como ouro líquido. James, você faz ideia do que isso significa para minha carreira? Para minha reputação. Do que você quer dizer? Quero dizer que agora sou famosa como a mulher que desfez o casamento de uma das herdeiras mais ricas da América. Sou a interesseira que roubou o marido de uma bilionária grávida. Ela riu amargamente. Sabe o que Hollywood faz com mulheres que são rotuladas como destruidoras de lares? Especialmente destruidoras de lares que miram em mulheres grávidas. James parecia genuinamente confuso. Mas você é linda, talentosa, ambiciosa. Isso não muda nada disso. James, seu doce homem iludido. Isso muda tudo. Amber parou de andar e o fix.